2. Tá legal, tá legal. Eu queria pedir para os amigos da técnica aí, para que deixem agora. Eu soltei o meu cronômetro aqui, né? Eu soltei agora aqui, já mandei uma mensagem. Nós temos um grupo interno. Então, disparei o meu cronômetro agora, Edu. Eu vou comentar o jogo em 30 segundos e vou generosamente abrir o meu espaço do meu comentário para que todos nós ouçamos de novo as palavras corajosas, autênticas e absolutamente corretas e absolutamente cheias de tristeza, de decepção e em tom de desabafo do Elvis. Ó, já deu 30 aqui, a Ponte foi melhor, você está no ponto aí, a Ponte foi melhor no segundo tempo, foi prejudicada pela arbitragem, mas deu um vacilo no segundo gol do Criciúma, ninguém marcou o Marcelo Hermes. Tá comentado o jogo, depois na sequência a gente dá mais detalhes. E eu só queria saber aí se tem um recadinho aqui. Não tem, tá ok. Então vamos lá, Elvis, falando na Bandeirantes, no espaço do comentário final do Tigrão. Tudo que o Elvis falou é muito mais importante do que qualquer consideração que eu faça aqui a respeito do jogo. Vai, Elvis. Na zona mista do estádio Moisés Lucarelli. O árbitro Iomar Santana de Oliveira de Alagoas, 34 anos. Vamos ver, o Elvis sai xingando, sai muito bravo com a arbitragem. Elvis, dá uma palavrinha aqui a respeito sobre a arbitragem. A jogada foi ali perto de você, o que aconteceu naquele lance? Não, o que aconteceu, o cara sobe, ele bate em mim, rela em mim, ele tá dando as faltas todas. O que a gente tá falando é o seguinte, todos os critérios, toda hora que subiu, a gente subiu o jogador do Criciúma, ele deu a falta. Por que ele não vai ver? Contra nós tá essa bagunça sempre, é terra de ninguém. Tá igual o nosso clube, uma bagunça do caramba. Enquanto não se organizar, a gente vai cair no primeiro turno. Aí depois ficam aí falando que tá reformulando o quê? E a gente que tá aqui? A gente é palhaço pra ficar do jeito que a gente tá? Chega, meu irmão, eu dei uma entrevista no Paulistão, entrei na justiça, voltei, recebi um salário até hoje. Pô, que é isso? Aí o presidente novo não aparece, não vem falar com a gente. Que é isso, irmão? A gente tem família, todo mundo tem família aqui. Agora tem que vir falar com a gente, não ficar falando em podcast, sei lá que porra que tá falando. Vem falar com o jogador, dá a cara pra bater. Porque desse jeito é fácil. E as nossas contas que estão chegando, a gente vai fazer o quê? Eu vou falar em podcast que eu não vou pagar, que eu não tô recebendo? Porra, irmão, tem que ter hombridade nisso aqui. Isso aqui não é brincadeira, não. Estão brincando com as nossas vidas. Aí agora contratou um monte de jogador, tomara que chega para ajudar, mas daí vai pagar o transfer ban e o dinheiro para pagar o jogador. E aí vai saindo. Quanto mais sai, melhor é, né? E eu não vou sair, vou ficar até o final. Se estão esperando eu sair, não vou sair. Mesmo sem receber, eu vou ficar até o final, porque o que estão fazendo com a Ponte Preta não existe. Os jogadores que saiu, principalmente o Diogo, eu ouvi o presidente novo falar. Não tem como aguentar o Diogo, a gente só tem que dar os parabéns pra ele, que foi um puta de um homem, um puta de um cara aqui com a gente. Enquanto teve aqui, teve de corpo e alma. Quem teve aqui desde o ano passado e ficou esse ano, ninguém pode apontar o dedo pra nada. Tem que chega disso aí. Com todo o respeito do mundo, a Ponte Preta é muito grande pra estar sofrendo um campeonato desse, e não é por culpa nossa só. É inadmissível. Aí eu quero saber, quando que vão fazer alguma coisa? Irmão, é simples no futebol. Se você não consegue trazer recursos, saia e abra as portas para outro tentar. Não é feio falar eu não consegui. Agora ficar mentindo pra gente, isso não existe, irmão. Chega, ou dá um basta, entendeu? Dá um basta, saia do clube, é simples. Saia do clube, deixa quem consiga trazer recursos entrar. A gente não merece passar por isso. Eu tô aqui 4 anos, é o pior ano meu. Aí é só culpa do Elvis? Talvez deve ser, né? Recebi um de 6, de 7. Deve ser culpa minha só mesmo. E por que mesmo assim você não sai? Não saio porque eu gosto de estar aqui. Será que vocês não perceberam? Eu tive 4 propostas, eu quis ficar aqui porque eu acreditei que ia melhorar. E tô sendo julgado até hoje porque eu errei. E já falei pra minha família que eu errei. Só que agora eu vou ficar até o final do ano. Eu sou homem, irmão. Quando eu assumo um compromisso, eu vou dar a cara aqui, ó. Se cair, eu vou jogar todos os jogos que puder jogar. Entendeu? Eu tô aqui na Ponte Preta desde sempre. Saí da Série A e vim pra cá. Então eu escolhi estar aqui. Não é, e outra, não tem esse negócio, não tinha mercado. Tinha, até agora eu tenho se eu quiser sair pra Série C. Mas eu não quero. Entendeu? Eu não quero porque eu quero ficar aqui. Se tiver que cair com todo mundo, eu vou cair, irmão. Eu vou cair, mas vou cair olhando no olho de todo mundo. Entendeu? O torcedor tem que cobrar sim. Passou da hora de mudar. Porque dá tempo. Você viu, a gente jogou contra o vice-líder do campeonato. A gente perdeu no último lance do jogo. Imagina se isso aqui organiza. Você acha que a gente, com a torcida apoiando, você acha que a gente não consegue brigar pelo menos pra não cair? Aí fica a pergunta. Chega dessa palhaçada com a gente, com nossos familiares. Não consegue trazer recursos? Saia do clube.
saia. Ou se não, faz o que tá fazendo, manda todo mundo embora e traz novo, né? Porque daí paga só daqui 3, 4 meses, aí os caras terminam o campeonato, entendeu? Tem que aconteça isso com você depois. Não, se quiser mandar embora, pode mandar, fazer o quê? Tranquilo, eu pego minhas coisas e vou com a minha cabeça tranquila, consciência tranquila, eu tô dando o meu melhor. Estou jogando bem ou mal, não interessa. Agora, trabalha você, 6 meses sem receber, vem jogar bola aqui. Tá faltando apoio da diretoria pra você? Tá faltando apoio e tá faltando vir dar cara pra gente, jogador. A gente tá aqui, ninguém vem falar com a gente. Aí fica um sai nada. Chega, irmão. Chega aqui, é tudo pai de família, nossa família depende disso aqui. Entendeu? É simples. Não consigo trazer recursos, saia do clube. Saia do clube, mas sabe o que vai acontecer amanhã? Vão mandar o Elvis embora, tá tranquilo. Pego minhas coisas e vou embora. Entendeu? Pronto, acabou. Tá certo. Mais um forte desabafo do Elvis, camisa 10 da Ponte Preta. Volta a bater firmemente na diretoria por conta dos salários atrasados. Reclama aí da falta de aparição do presidente Dr. Torrano. Forte aspas do Elvis aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Tá aí. Pronunciamento importante, corajoso do Elvis. A palavra agora tá com a diretoria, né? A gente tá toda hora ouvindo aí que quem atrapalha a vida da Ponte é a imprensa e é gente da oposição que torce contra. Agora tá aí o maior líder, o maior expoente técnico do elenco, escancarando aí uma situação que todo mundo sabe que existe. Mas o Elvis, com a credibilidade que tem, com a história de 4 anos construída brilhantemente com a camisa do clube, e hoje correu uma barbaridade, foi corajoso. Agora com a palavra aí, a diretoria em cima da escancarada geral que deu o Elvis, e eu o parabenizo pela coragem, pela autenticidade aqui no espaço do meu comentário final. Para mim, prejudicadíssima a Ponte pela arbitragem, mas ao final doída a derrota, 2 para o Criciúma na última bola do jogo, 1 para a Ponte. Edu Pinheiro. Público 1507, a Ponte CH toma gol.